professor Ricardo. Vocês veem um exército russo retemperado, que aprendeu com seus erros, que está aproveitando a curva de aprendizado? Ou como é que as coisas estão? Porque parece que em Vuhledar a Rússia não obteve o sucesso que ela desejava. Então, vou passar aí para o Ricardo Cabral. Ricardo, como é que está esse novo exército russo aí? Está fechado o microfone. Eu acho assim, o que eu acho não, o que a gente está acompanhando é uma situação interessante, né? E isso aí, para mim, é uma causa estrutural. Tá? Assim, em termos históricos, os russos, da era soviética para cá, os russos, né, e aí tem muita influência ainda da era soviética, que é a chamada batalha em profundidade. Né? Você faz vários ataques dissimulados, né? Aquela Mariskova, que todo mundo fala, dissimula, né, onde você vai atacar, e você, na verdade, são reconhecimentos em força, e ali você faz um ataque e consegue abrir uma brecha, e aí você, imediatamente, e essa é a lógica da batalha em profundidade, né, grosso modo, não dá para falar em detalhes, você ia atacar já diretamente, você ultrapassa, e você ataca diretamente as reservas, e permite, com isso, desarticular a reação do inimigo, e ao mesmo tempo que você pressiona na linha de frente. Então, o que eu tenho visto, né, sobre isso é dentro dessa tática, porque agora, o que os russos fizeram? Os russos estão me surpreendendo em vários momentos. Essas trocas de comando frequentes, né, isso é uma coisa que surpreende. A segunda coisa me surpreende, que eles adotaram de novo. Eles fizeram centenas de BTGs e agora querem integrar os BTGs em brigadas e em divisão. Isso, o que me chama a atenção é que isso demora para ser feito. Isso me chama a atenção. Isso. Você trabalhar com uma brigada fica mais fácil. Você vai fazer um ataque blindado. Então, no Ocidente, a gente, quando faz ataque blindado, você faz infantaria, né? Infantaria, né, normalmente blindada, mas tem a mecanizada, junto, né, com os blindados, você faz o ataque e você protege os flancos, né, você normalmente bota cavalaria mecanizada, blindados, né, mecanizados, ali pelo flanco. Hoje você tem a possibilidade de você usar drones para você fazer o reconhecimento à frente do terreno e estabelecer os pontos, né, onde você vai tomar. Hoje a batalha é muito disso, né, essa batalha em rede que a gente está vendo, né? A consciência situacional ela é muito melhor explicitada, e isso chega, né, para os comandantes da linha de frente. Antigamente, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, só o comandante do carro tinha o rádio. Né? Já no final da guerra, os americanos botaram rádio em todos os carros. Na Guerra do Vietnã, isso vai evoluir de tal maneira que na Guerra do Vietnã, o pelotão já tem um rádio que consegue se comunicar com a companhia, ou então até mesmo pedir apoio de fogo, se ele estiver na linha de frente. Então, essas questões mudaram. Eu lendo o texto do Rodolfo sobre a batalha, o que me chamou a atenção? Alguma coisa da liderança. Porque o que me chama a atenção da liderança? A questão é de como levar os seus homens à frente, qual a motivação. E isso aí depende muito de treinamento. Se você chamou esse pessoal em setembro, por mais que eles tenham experiência de combate, tá vendo? Chama em setembro, reúne o pessoal em outubro, começa treinamento em dezembro. Aí, por mais que eles tenham treinamento, é melhor você fazer um treinamento de 12 semanas. Isso é o ideal, 12 semanas de treinamento, fazer os caras aprenderem coordenação de foco, o comandante da companhia, o comandante do pelotão, os sargentos, entendendo? Porque isso ali é sargento, entendendo? É o tenente, e é o capitão lá na frente levando a tropa, né? Ter um desenho tático do qual o seu objetivo, e o comandante atrás, o comandante do batalhão, saber articular suas peças, saber articular as suas companhias. Olha, eu vou estar com 3 companhias, uma fixa aqui, o inimigo, vocês duas vão se montando por tais e tais eixos. E o que a gente percebe no ataque, não houve, não me pareceu a liderança muito presente. E liderança não adianta. Liderança
só com muito treinamento. Tem aquela questão da liderança que você constrói ela, tem a liderança natural, não vou entrar aqui nesses papéis, mas a questão que eu chamo a atenção é que muito do ataque ou da defesa depende da qualidade dos homens que você tem no comando, da liderança. Eu sou de infantaria, então eu sei que isso é fundamental. Tá vendo? Liderança é fundamental para você levar o homem à frente. Isso é uma coisa. Segunda coisa, o treinamento. Treinamento bem feito para o fogo em movimento, o saber pedir o apoio de fogo. Eu participei de exercícios onde, para pedir apoio de fogo era uma coisa complicada. Entendendo? A gente tinha que estar a quadrilha, com a carta. Hoje em dia é muito mais simples. Entendendo? Muito mais simples. Então você tem que saber pedir o apoio de fogo, você tem que fazer a base do seu pelotão, a base de apoio de fogos das suas companhias. E uma coisa que me chamou a atenção também é que eles não usaram que é uma característica do Exército. O Exército russo usa muito tiro de artilharia. Eles até agora estão usando até mais artilharia de mísseis. Mas o Exército russo gosta muito de artilharia de obuses, né? Posicionar, ele gosta muito de autopropulsado, tá vendo? Ele mudou a estratégia, isso a partir dos ensinamentos que vieram lá da guerra do Afeganistão e depois das suas intervenções ali no Cáucaso. Ele melhorou um pouco essa questão do apoio de fogo, porque o apoio de fogo, quando ele é fornecido por blindado, né, por peças autopropulsadas, ele é mais dinâmico, né? Para você colocar um obus de 155 milímetros, escolher a posição correta, é complicado, porque você precisa de uma área de proteção, de uma 2AD importante, senão o inimigo contra-ataca. Então, quando você faz isso com blindado, força blindada, você consegue dimensionar o apoio de fogo muito mais rápido. E se você tiver blindado, se você tiver blindado te apoiando, no MBT, o cara estava com um canhão de 125 milímetros. Entendendo? Então, o que ele faz? Você pode posicionar, né, o ataque para isso. O que o Rodolfo Duarte escreveu? Ele tinha uma colina. Né? Ou seja, a colina pressupõe. Aí vamos uma análise do terreno. Eu até já reclamei que eu não tenho, como eu não tenho uma carta, né, do terreno, eu só posso aqui especular mais ou menos o que aconteceu. Mas uma dobra no terreno, uma colina, né, pressupõe que você tem, né, um plano, uma região mais plana. Movimentar blindado nesse tipo de terreno é mais complicado. Você vai ter que fazer um ataque frontal. Entendendo? Então, se você movimentar, você tem que procurar, por exemplo, pequenos cursos d'água, canais de irrigação. Você tem que procurar esses elementos do terreno, porque se você avançar com blindado, você fica muito exposto. Você só pode avançar com blindado se você bater a área com fogos e bater com muito, muito fogo, que permita que você consiga avançar, né, com a infantaria para chegar perto, e aí é o combate. Uma outra coisa que chegou, a colina, você tem que ver a altura da colina. Né? Tem colinas que são uma pequena dobra do terreno mesmo, 25, 50, 60 metros. Tem outras que chegam a mais de 100 metros. Então você tem que saber a colina, porque normalmente as posições defensivas, se elas forem muito altas, elas estão no meio da colina. Aliás, sempre vai ter posição defensiva no meio da colina, porque no alto você só vai colocar posições defensivas com arma anticarro, né, mais potentes, né, se você tiver apoio de fogo, se você tiver cobertura aérea, apoio de fogo. Senão, o que você faz? O normal numa posição dessa, você faz umas primeiras posições defensivas lá embaixo, né, e você vai retraindo e você coloca lá na primeira linha de frente muito míssil anticarro portátil, para justamente impedir que o blindado apoie a infantaria. Isso é uma coisa. A segunda coisa, nesse ataque, é uma cidade. Ataque na cidade é sofrimento. Ataque em cidades é sofrimento. Eu gostaria de trazer a experiência aqui que os americanos, os fuzileiros navais tiveram em Fallujah. O que aconteceu? Eles foram lá, fizeram o reconhecimento, viram as vias de acesso, viram os pontos mais altos e começaram a bater com a artilharia. Beleza. Então, as tropas, as companhias de fuzileiro entraram com o Bradley, né? Entraram com o Bradley e os helicópteros de ataque fazendo ali. E você tinha atrás mais helicópteros, né, para proporcionar um avanço mais rápido. O que aconteceu?
Os iraquianos bem posicionados, a insurreição bem posicionada, derrubou o helicóptero, derrubou o blindado. Por quê? O blindado entra na rua, ele encarnera, ele enfileira. A não ser que a rua seja larga o suficiente, que você entra com dois, um do lado do outro e apoio de fogo, com uma distância de 15 a 20 metros entre um e o outro. Mas isso é complicado, porque você precisa fugir. Se você vier nisso alguma coisa, você precisa ter uma rua lateral que você pode entrar rapidamente. Então, se tiver, como é, por exemplo, uma avenida, dá para fazer isso. Mas numa rua mais estreita, você pode encarneirar um atrás do outro. Isso é uma coisa. Então, o que aconteceu com os americanos? Recuaram e resolveram bater mais por focos. E usar o helicóptero para tentar tomar determinados prédios. O que aconteceu? Outro erro estratégico. Né? Desculpa, o erro tático. A insurreição começou a derrubar helicóptero. Tá, então o que a gente vai fazer? Ok, vamos recuar certa cidade e vamos fazer o básico, o M1A1, que a gente chama no exército. O M1A1 é o que é? Artilharia. Bate a cidade, destrói a cidade, né? Nivela, a gente chama de nivelar, nivela a cidade. Né? E ao nivelar a cidade, aí sim, a infantaria avança, né? Você já destruiu todos os prédios que tem visada, né? Visada direta sobre a linha de progressão da tropa, e aí você consegue destruir, pronto, acabou, e você avança. É assim que eles tomaram a Fallujah. Qualquer localidade, né? Se você quiser preservar a localidade, você vai perder homem. Você vai pagar um preço em sangue elevado. Se você resolver destruir a localidade, você vai ter vítimas civis, mulheres, crianças, e que a imprensa adversária vai jogar isso toda hora na mídia. E isso é crime de guerra. Né? Não podemos esquecer que isso é crime também. Então, é um problema sério, um ataque em localidade e um ataque onde o terreno, né, favorece a defesa, que tem dobra. Eu estou falando aqui a partir do que eu li lá do Rodolfo, né, que tinha uma cidade, que tinha um terreno, que tinha um avanço. Provavelmente ele vai dar uma explicação até melhor sobre o que aconteceu, porque sem a carta, sem você ver o que está acontecendo, a carta, porque muitas das vezes as imagens que a gente tem, mostra lá a cidade, né, a confrontação da cidade e o terreno. Só que esse terreno você não está vendo nada. Você não está vendo se o terreno é plano, se o terreno tem dobra, se a estrada está perto de terrenos cultivados. Isso que é complicado, avaliar a coisa dessa maneira.